Olá, bem-vindos a mais um Autopapo Podcast. Hoje temos Renato Vieira aqui com a gente. Ele é engenheiro especialista em diagnóstico e diretor executivo da Onboard Inteligência Automotiva. Bem-vindo, Renato. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Além disso, uma história riquíssima aí no desenvolvimento do combustível brasileiro. E vou falar que ele é um dos homens que estava na linha de frente do time que levou a gasolina brasileira para a Fórmula 1. Você que vive criticando a gasolina brasileira, sabia que já tivemos gasolina brasileira na Fórmula 1? Renato vai contar para a gente essa história. E quem vai me ajudar a apertar o Renato, a extrair essas boas histórias, é o Boris Feldman. Bem-vindo também, Boris Feldman. Obrigado, Felipe. Vamos nessa. Não é todo dia que tem um Renato Vieira aqui para falar com a gente, não. Pois é. Vamos apertar mesmo esse. Vamos aproveitar aqui. E, ô Renato, a gente sempre, o Boris, né, sempre diz aqui que a gasolina brasileira é um exemplo aí para os outros mercados e ele toma cacetada de todo lado, né, Boris? Mas é muita. Eu quero que você me ajude a segurar essas cacetadas, viu? Rapaz, você tem que perguntar para as pessoas que criticam qual é a melhor do que a pódio do mundo. Porque No a pessoa... mundo? No mundo. Opa, Não, opa. esquece. Eu já rodei alguns lugares do mundo e como eu participei do desenvolvimento da gasolina, diretamente, então eu tenho sempre essa observação, cuidando de filho, né? Meu filho tá bom, meu filho não tá, né? Minha filha, né? Gasolina. Aí não encontrei nada. Eu olho por questões técnicas, por questões de octanagem, que é a principal relação que existe aí para considerar uma qualidade de um combustível como esse, de alta performance, né? Então, não encontrei lugar nenhum do mundo, já pesquisei o que foi possível, tá? E assim, é lógico que o mundo é muito grande, né? O mundo é muito grande. Do Brasil, dúvida alguma, né? Dúvida alguma. Agora, do mundo, eu te afirmo com a certeza de quem rodou e olhou e pesquisou e não encontrou nada melhor. A nossa gasolina é a melhor do mundo. Pode afirmar isso com toda certeza. Você tem mais um aqui para assinar junto com ele, levar porrada contigo, entendeu? Obrigado pelo apoio. Tá, a gente então, vocês dois agora, temos duas pessoas atestando que temos a melhor gasolina do mundo. Mas então vamos além, vamos explicar por que vocês estão tão convictos disso. Tem uma coisa que eu acho importante, Boris, é que você pode ter meu apoio sempre. A gasolina Podium, hoje no Brasil, ela é a melhor do mundo. Eu não tenho dúvida. E agora eu vou contar um pouco como é que surgiu isso. Falei sobre os critérios que a Petrobras, né? É importante a gente ter... quem foi que criou essa gasolina? Né? Quem foi que elaborou essa gasolina para a produção industrial? Uma empresa maior do Brasil, das maiores do mundo, com a tecnologia de um centro de pesquisa, que entrou em águas profundas primeiro. Então nós não estamos falando que isso aconteceu ao acaso. Eu diria até que o início foi o acaso. É um fato que ocorreu e foi interessante, porque ela nasceu em Minas, né? Nasceu em Minas. Eu estava na época, estava trabalhando na BR, apesar de ser da Petrobras, trabalhei na Petrobras 40 anos, e tinha ido para a BR para fazer algumas atividades da área de marketing. E entre esses, lançar coisa nova dentro do mercado, um mercado que estava muito parado há muito tempo, né? E recebemos um pedido da organização do Enduro da Independência. É um negócio que talvez essa turma agora não lembre bem, né? Enduro da Independência. Enduro da Independência. Saía do Rio, era de moto, saía do Rio e vinha para Isso, exatamente. Era moto, era uma competição de moto. O Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, sempre teve uma participação muito grande nisso aí. Aliás, o que a gente via muito nas montanhas mineiras eram as trilhas, né? Eles chegaram a ponto de ter que fazer programas entre os traieiros de recuperação de terreno, porque aqui eles faziam valas, né, no meio do... Mas aí sempre foi assim e fizeram isso de uma forma organizada por uma empresa mineira, né? E que em determinado momento nos liga lá para a empresa, lá para o escritório, e pede se é possível fazer um combustível novo. Um combustível que pudesse atender 16 motos que vinham, porque o Enduro da Independência tinha sido classificado na Federação Internacional de Motociclismo, passaria a fazer parte do calendário da FIM. Então seria uma prova internacional, passaria a ser uma prova internacional.
Só que avisaram isso para a gente 3 meses antes do evento, né? E precisava de um combustível, porque o Brasil já tinha o álcool, lá fora ainda não, hoje já tem alguns países que até já usam álcool misturados, né? Mas eles precisavam fazer um trabalho de adaptação do motor, só que não podia fazer com as motos chegar 15 dias antes e na semana seguinte já tinha outra prova. Eles não teriam condição de fazer isso. Teve uma dificuldade assim, imediata, porque, lógico, eu estava dentro da empresa, liguei para o centro de pesquisa e perguntei, né, se já podia fazer isso. Aí me pediram 6 meses para responder se podia fazer. Eu não tinha 6 meses, né? Aí conversa vai, conversa vem, conversa com o pessoal de laboratório da Regap, que deu muito apoio, conversei com o pessoal que já corria com os enduros e toda motocross, essa coisa toda, né? E aí achei que dava para fazer o combustível aqui mesmo. E fizemos 2 tambores. Saiu dentro de uma Kombi, coloquei 4 tambores, aí fui buscar lá a gasolina de aviação, a Avigás, né? A gasolina de aviação lá na Pampulha, depois peguei álcool, depois peguei a gasolina pura, fiz uma mistura, fiz 2 tambores. Quando você diz, é um negócio bem assim, quase um alquimista, né? Olha, foi exatamente isso. Lógico, com suporte técnico, né? Eu não tinha formação em combustível, mas eu tinha gente que tinha formação em combustível, né? Isso é uma das coisas que orgulha a gente que trabalhou no Petrobras, né, e que trabalha hoje, porque, na verdade, o corpo técnico da empresa é algo, né, muito forte, é um dos pontos fortes da empresa. Então, eu tinha com quem conversar, né? E aí aconteceu isso, foi exatamente isso que aconteceu. O laboratório da Regap deu suporte para fazer os testes, eu saí consultando várias pessoas, corredores, pessoal que já tratava desse assunto do ponto de vista prático. Aí tive uma autorização local, né, para poder fazer esse trabalho. Aí consegui fazer 2 tambores de combustível dentro de uma Kombi. Eu usava uma Kombi para fazer treinamento de frentista. E dentro da Kombi eu coloquei 4 tambores, enchi com essas misturas, né? E acabei tirando dali 2 tambores de combustível que foi para as motos. Qual a exigência, Renato? Quer dizer, a gasolina tem que ser o quê para servir nas motos? É octanagem? Octanagem. E quanto de octanagem? Pô, essa daí, pelo que eu fiz da mistura, ela devia estar... Bom, você quer com ROM, né? Você quer falar em ROM? É o que é a nossa medida hoje, né? MON mais ROM sobre 2. Né? Nós temos a medida, uma média de ROM mais MON. Era IAD, né? Agora é ROM. Agora oficial. é ROM. Isso. A nossa prêmio hoje, a Podium é 102 ROM. ROM, Bom, isso. e essa exatamente. que você fez tinha quanto? Ela estava em ROM, ela estava dando 96, 97. Então, já era uma isso boa. meados da década de 90, só para contextualizar. Né? Né? Sim, isso foi em 95. Antes de 2000. Pronto, tem quase 30 anos. Vamos dizer, já está beirando os 30 anos, com certeza. Que a gente fez essa primeira modificação. Eu me lembro muito bem que para testar, o B. Magalhães, que era um desses competidores... Bernardo Magalhães. Filho do Ticó famoso. Isso. B. Magalhães, ele testou numa moto que ele recebeu naquela semana. Ele não mexeu, ele não alterou nada, porque sempre tinha que fazer uma adaptação quando chegava aqui. Ele não alterou e testou Ele, no final, ele falou assim, olha, tá bom demais. Aí eu falei para ele, eu tenho uma preocupação com o risco que tem no motor. Ele falou, mas olha, se pudesse me deixar uns litros, eu gostaria de andar mais com ela. Né? E foi isso que assim, deu o início nas montanhas de Minas Gerais, né? Apareceu a gasolina que foi revolucionar o mercado brasileiro e internacional, porque ele passou a ser referência. Então, quando eu falo que lá fora, eles têm a referência da Podium, né? Porque a Podium, o que ela precisa, na verdade? Ela precisa de correntes. O que é corrente, né? Vamos lá para a gente entender melhor. Cada refinaria recebe um tipo de petróleo e processa aquilo ali naquelas torres, aquele negócio todo que a gente vê. E cada um produz um tipo de gasolina, um tipo de combustível, que depois entra numa especificação entre o mínimo e o máximo de alguns pontos. E a gente precisava ter algumas dessas correntes, chamadas correntes, de hidrocarboneto, de petróleo, né? O petróleo, quando começa a destilar, ele é um hidrocarboneto, como é o álcool. O álcool também é hidrocarboneto, carbono e hidrogênio,
né? Essa mistura, com algumas variações. Então a gente começou a olhar e aí posteriormente viu que tinha como produzir isso mais à frente, né? E nós começamos então a fazer a parte de avaliação do combustível pensando no mercado nacional. Quando ficou pronta essa gasolina, denominada Premium. Premium é um nome genérico. Mas Toda não... gasolina com maior octanagem hoje é premium, né? Hoje é. Mas na época só tinha uma. A gente, inclusive, registrou naquele momento a gasolina Premium da Petrobras. Os postos não eram Vibra, era Petrobras, né? Então, a gasolina Mas diferenciada... os postos hoje continuam Petrobras. Não na tem marca, mais, né? A marca Vibra é a dona. Posto é Petrobras. O posto é Petrobras. Com aquela marca que virou a marca do sistema todo. Antes da gente continuar evoluindo na história, eu só queria que você me contou que teve até campeão internacional elogiando a gasolina brasileira. Teve. Aí teve a corrida. A corrida acontecia sempre o 7 de setembro. Por isso chamava Enduro da Independência. Uhum. Ele vinha do Rio, de um shopping no Rio de Janeiro, e parava aqui em cima, no BH Shopping, em Nova Lima, né? Ele sempre saía, porque era do mesmo grupo. Do mesmo grupo, né? Então ele saía de lá e vinha para cá, passando pelo interior, Estrada Real, vinha todo esse processo aí, né? Independência, 7 de setembro, 7 de setembro, né? Minas, Tiradentes, enfim. E vieram, então, 15 pilotos internacionais. Entre eles, um grande campeão. Quem conhece, até pouco tempo atrás, ele estava mais em evidência. Eu não sei como é que está hoje, aí, dos 2 anos para cá, eu me afastei um pouco mais, mas Peter Hansel. Foi muito tempo, ele é sênior nesse processo. Campeão várias vezes do Paris-Dakar, muito experiente, né? Aí o Peter Hansel, no final da temporada daquele ano, que eu acredito ter sido 94, ele deu uma entrevista para um correio de esporte, né? Tem um nome, ele que fala bem. Como é que é o nome? Corriere dello Sport. É isso. É um jornal comprido que tem lá na Itália, compridão assim na Itália, rosa, sabe? É um jornal rosa. E aí perguntaram para ele, e aí, o que foi a novidade desse ano, dessa temporada? Aí, rapaz, olha, isso eu participei diretamente do processo. Meu ego não cabia na sala quando eu li isso aí, sabe? Ele falou, disse, não, isso aí a melhor surpresa que nós tivemos foi com combustível brasileiro. Nunca rodei com combustível tão bom como o combustível brasileiro. Quer dizer, a gasolina do Renato. Não, ali logicamente eu teria por Renato, pode ser até o representante, mas tem um monte de gente ali. Era um time, né? Era um time. Sempre foi um time, também a Fórmula 1 também foi um time, então foi bem interessante. E você usa qual gasolina no seu carro? Olha, o que eu tenho feito atualmente? A Podium, a melhor condição da Podium é para motores de compressão acima de 10/1. Isso Boris pode explicar direitinho. Daqui a pouco eu vou... Na melhor condição é 11, a partir de 11/1, tá? E aí o que eu faço? Meu carro não é esse carro todo, tá? Eu gosto muito dele, é um Mitsubishi e tal, gosto muito de andar com ele. Mas ele é um carro que não precisa ter a Podium. Só que eu usei a Podium durante 3 tanques, eu enchia o tanque, me preparando para uma viagem, preparando o motor para eu viajar para Salvador, porque eu tenho família lá e tal. E eu adoro dirigir carro. Então, 1.500 km para lá, 1.500 para cá, já estou fazendo isso e adoro viajar, adoro dirigir. Então, eu fiz a limpeza do tanque. Hoje eu uso só gasolina aditivada, independente de quem seja o fornecedor. Lógico que eu tenho um carinho, um vínculo especial, né? Enquanto tiver aquela marca, inclusive, lá, mais ainda, né? Uhum. Mas não importa muito quem é a distribuidora, mas que seja mais o aditivado mesmo. A aditivação da gasolina, eu sei que já passou por esses processos aqui de muito questionamento, né? O Boris tem uma posição sobre isso aí que vale talvez a pena até voltar a falar. Eu concordo a maior parte. Eu não precisa concordar com tudo, né? Concordo a maior parte do que ele fala. Por favor, não concorde. Não concorde, senão não tem como melhorar, né? A gente só melhora com a dúvida. E aí eu uso hoje a gasolina aditivada no meu carro, tá? Mas a Podium ela tem uma função, para mim, que é equilibrar o motor. Quando a gente estava pensando numa gasolina específica da empresa, né, que era uma demanda que existia do mercado, a gente pensava nem colocar álcool, sabe? Nem colocar álcool. Mas quem me ajudou, inclusive, a decidir a questão da gasolina foram os taxistas de Santana, que batia pino. Você lembra disso?
batia pino. Então o motor batia pino, por quê? Porque faltava... O que é a octanagem? A octanagem ela retarda a explosão. Então ela usa o máximo da explosão dentro do motor, né? É um processo que acontece dentro do motor. Então a octanagem, quanto mais alta, mais tempo demora para explodir. O pistão sobe e ele consegue comprimir mais antes da explosão. Aí quando vem, ele vem com mais força. E a batida de pino é? É um processo irregular de combustão. Isso. Pronto. Isso. Que eu cheguei à conclusão que era motor, era por causa do projeto do motor. Porque não tinha condição. Os outros carros da Volkswagen tinham um desempenho legal, né? E esse não. E outro fator que pesou muito na época, que estava começando a chegar com mais vigor, os carros 1.0. Carro 1000, né? Nem falava 1.0 na época, né? Carro 1000. E o motor 1000, ele estava no limite, ele trabalhava no limite. E a Podium, por características dela, dessas correntes que vieram aí do petróleo, ela tinha condição de fazer, e eu testei isso no meu carro, em viagens do Rio, Belo Horizonte, né? Testei várias vezes, ela fazia com que o motor trabalhasse mais suave, mais tranquilo. Então, aquele nível de exigência do motor 1000, ele ficava meio que equalizado, né? Equalizado. Você poderia, e a minha visão era, vou estender a vida útil do motor. Então, quem é que você acha que deve usar a gasolina premium? No caso da Petrobras, a Podium. Sim. Quem tem carro com taxa de compressão acima de 10 para 1. E como é que descobre isso mesmo? Dá uma lidazinha no manual. É simples. O problema é que ninguém lê manual. Mas se você abrir o manual do seu carro, tá lá. Então, de esclarecimentos, né, técnicos, taxa de compressão, o que significa esse 10 para 1, 11 para 1? É quantas vezes o volume de combustível que se injeta lá no cilindro, quantas vezes ele é reduzido. 10 para 1, ele tinha 10 volumes, passou a ter um só. Isso. 11 está diminuindo 11 vezes. Quanto mais você comprime, mais a tendência da mistura, da gasolina, ou de que seja lá o que for, de explodir antes da centelha na vela. Então, quanto mais resistência o combustível tiver ao pistão comprimindo, maior a possibilidade de você ter potência do motor, mais potência você tira, porque quanto maior a taxa de compressão, mais cavalinhos saem lá no eixo vira-brequim. É isso. E aí, octanagem é essa capacidade do combustível resistir à compressão. Se a octanagem é baixa, o pistão está ali subindo, chegou no meio do caminho, brum, já explodiu. Aí vem um carrinho andando um pouquinho só, sabe? Assim, vem bem fraquinho. Mas é isso mesmo. O desempenho passa a ser diferente, né? E essa gasolina, por exemplo... evita o problema da batida de pino. Sim. Não necessariamente é só desempenho. Não. É porque ele faz isso. Como ele segura muito... essa batida do pino vai acontecer quando ela explode antes. Na verdade, não tem pino nenhum batendo. Nada, não tem. É o barulho dele, um barulho parece de duas metálico. ondas, de metal de duas ondas. Uma que vem da centelha da vela, que é a correta. Outra vem do combustível que não aguentou a compressão e ali formou-se uma onda também de combustão, né? Então as duas se encontram e fazem... E no seu caso, Renato, então, o que te chamou a atenção inicialmente nem foi essa proposta de mais desempenho, foi essa preocupação em evitar a deficiência que a gente via nos motores. E aí não existia ainda a Podium ainda era uma ideia. Esse nome... Era algo que estava sendo debatido ainda ali no escritório. Isso. Depois que a gente fez esse teste com as motos, né, aqui nas Montanhas Mineiras, nós então começamos a partir para o mercado, discutir o mercado, né? E vimos algumas possibilidades de mercado, né? Principalmente a Fórmula 1. A Petrobras ela vinha distante desse mercado, o nível de competitividade entre as empresas, produtoras e distribuidoras, estava abrindo inclusive o mercado de refino no Brasil, e ela precisava ter um posicionamento. E aí nós achamos que precisava ter a nossa marca internacionalmente. Ela começava a ter relacionamento internacional, né? Já tinha na compra, né? A gente não vendia muito, a gente vendia gasolina, a tal gasolina ruim, né? Que durante muitos anos ficou com esse estigma. A gasolina ruim nossa era que se via nos Estados Unidos. Por quê?
a matriz de combustível, né? Aquilo que é quantos por cento de combustível diesel usa no país, quantos por cento de gasolina, quantos por cento de álcool. Só que o Brasil optou há umas décadas atrás para caminhão. E aí o que usa? Muito diesel. Só que o petróleo produzido é um petróleo considerado pesado pelo nível das cadeias, né, de hidrogênio e carbono que ele tem. E aí ele não consegue produzir diesel suficiente sem produzir uma quantidade excessiva de gasolina. Então, no Brasil, sobra gasolina. Aí foi proibido o uso do diesel no automóvel. Por isso, porque ele estava aumentando tamanha quantidade de gasolina, não tinha mercado para vender. Estava começando a ter um estoque muito alto de gasolina, chegou a se pensar e se testou mistura de gasolina com diesel. Não sei se você lembra dessa época. Foram feitos, eu não sei se até você... Precisava ser corajoso para propor. Sim, pois é, porque é diferente. É como eu disse, na torre ela sai em determinados níveis de densidade, temperatura, essa coisa toda. Quando você mistura, sai dali um Frankenstein. Né? Um combustível Frankenstein. E aí você não sabe onde é que usa e para resultado. Chegou no que tinha que chegar. Aquilo, né? Então, quando se proibiu o diesel, é porque estava chegando muita picape, né? muita caminhonete, e aí usando direto. E o Brasil começou a fazer todo o transporte dele via caminhão. É muito interessante, você olha hoje, até uns programas de TV que você olha cidades do interior, todas têm uma estação de trem. Todas têm estação de trem. Tudo desativado, tudo virou museu. E começou a investir em estrada. Né? Por quê? Mão de obra intensiva. Então, na época, né, o argumento foi esse. Hoje a gente pode até discutir, né? Não é o lobby dos fabricantes de pneus, não? Bom. Será que a Firestone, a Goodyear querem caminhão ou trem, né? Pois é. Bom, o certo é que a gente hoje está começando a ter uma dificuldade imensa para voltar a ter trem. Porque o trem, aqui em Minas nunca saiu, né? A gente sempre tem um trem aqui em Minas. Aqui em Minas tudo é trem. Tudo é trem, né? Então, assim, isso criou uma proposta diferenciada de mercado, de um produto altamente diferenciado, de grande desempenho, elevado desempenho, e que levou depois a gente a ter coragem, né? Como você disse, eu participei de um grupo que trabalhou, chamado um grupo de esporte motor, dentro da empresa, que reunia as várias áreas da companhia, né? E foi interessante, eu não sei se... Vou contar um pouco aqui, né? A gente estava fazendo esse desenvolvimento e aí eu pensava, bom, por que a gente não vai para a Fórmula 1? Propus isso, o grupo. A princípio nós estávamos começando a subir, fizemos um projeto para desenvolvimento para a Fórmula 1. Gastamos aí uns 2 anos nesse processo, então começamos com o kart, né? Tivemos o Nelson Piquet, inclusive, como consultor nosso, que foi exatamente, ele falava, o campeão já nasce no kart. Ele repetia isso direto. Até hoje, já vi uma entrevista dele falando a mesma coisa. O campeão já nasce pronto. Ali você só vai moldar, só lapidar. Mas aí a gente começou com kart, depois tivemos nas várias, turismo, a gente olhou turismo também, os monopostos todos, para chegar na Fórmula 1. E eu vou contar um caso interessante que poucos sabem. 2 casos, talvez. Primeiro, como é que a gente conseguiu chegar na Williams? Não ligou para cá, ligou para o Frank Williams. O Williams, você atende a gente aqui? Não teve, né? Então nós conhecemos uma pessoa no processo de desenvolvimento, era uma pessoa ligada ao Stock Car, um técnico de primeira, Luiz Praça, e ele então deu para a gente uma dica. A esposa do Patrick Head, que era sócio do Frank Williams, ele era casado com uma paulistana, Betinha. E aí ele conhecia, aí fizemos o canal de chegar, né? Isso é coisa de mineiro, né? Isso é bem assim, mineiro. Aí vão juntando um monte de gente e a gente... Filho de quem? Marido... Filho de quem? Filho de quem? E aí chegamos na Williams, né? Na verdade, esse projeto mexeu com a Fórmula 1 toda. O Bernie Eccleston se entusiasmou, né? E a gente começou então a conversar. Chegamos na Williams, mas aproveitou então a F1 toda, alterou até o processo de chegada nossa e acabamos conhecendo várias equipes, né? Visitamos, ficamos um mês lá, olhando equipe por equipe, quem que a gente poderia... Fui conhecer alguns autódromos também, europeus, interessante, Silverstone, Spa-Francorchamps, vimos inclusive uma corrida lá. E aí a gente entendeu que podia atuar nisso aí. Bem, o segundo fato interessante, nós entramos na Williams, né? Na época fez o contrato
E quem estava dirigindo era o Villeneuve, filho do Gilles Villeneuve. Jacques Villeneuve estava na Williams. Tem um processo para desenvolver um combustível, para colocar um combustível na Fórmula 1. Né? Tem um processo. Esse processo dura em torno de um ano e meio. Eles estavam sendo atendidos pela Elf. E aí começou o teste de campo. 6 meses no treino, mas não na corrida. Então fazia o treino com a nossa gasolina e fazia a corrida com aquele jatinho tradicional, já de um fornecedor dele, sem marca, usava a nossa marca. E aí, no terceira corrida, o Jacques Villeneuve virou para o pessoal e falou assim, olha, eu vou correr com essa gasolina amanhã. Aí o pessoal falou para ele, não, nós estamos em teste ainda. Ele falou, eu só corro amanhã se for com essa gasolina. Essa que foi derivada aqui das montanhas de Minas Gerais. Né? Muito legal. Muito legal. E daí a Petrobras acabou patrocinando a Williams, né? Sim, ali já estava patrocinando, porque fazia parte de um projeto de entrada na área internacional, de fornecimento para a área internacional. E reposicionou a Petrobras no mercado internacional todo, como um todo. Né? Aí quando você fala assim, você fala, mas corrida? Não. Ela mostrou a competência que ela tinha, né, em fazer aquilo ali. E já nessa primeira corrida que ele fez, ele ficou em terceiro lugar. Então, vou só fazer uma breve linha do tempo aqui. Vamos lá. Aí você vai me corrigindo ou não. Você recebeu a demanda, meados dos anos 90, olha, eu preciso de uma gasolina para moto que vai vir competir aqui. Sim, isso. E não está preparada para o etanol que já tinha na gasolina brasileira. Isso. Você fez lá sua Alquimia? alquimia, desenvolveu a fórmula. Sim. Foi aí, em algum momento lá na Petrobras, alguém falou assim, precisamos de uma gasolina diferenciada para a Petrobras se Chamar de impor. sua. Chamar de sua. O flagship, né? Usando um termo que, assim, o pessoal gosta no marketing, né? Ia ser a gasolina, assim, para colocar a Petrobras em projeção nacional e internacional. Aí você, opa, quem sabe essa ideia aqui não serve a vocês. Isso. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Aí se fez um estudo, aí foi para o campo técnico, viu a viabilidade, né? Não se conseguiu fazer o modelo da Podium, já no primeiro movimento, tanto que entrou a Premium, da Petrobras, Premium, e o nome era Premium também, era um produto Premium com nome Premium, né? Genérico, exatamente, porque ainda não era o produto, e a gente sabia que tinha condição de produzir, só que não tinha ainda no mercado espaço para fazer isso, né? Não tinha, o que eu falei, não tinha corrente de hidrocarboneto para fazer isso, precisava juntar um pouco mais. E o diferencial já era, naquele momento, a octanagem melhor. A Premium não era, ela era super aditivada. Tá. Com booster. Ela tinha uma melhoria, mas não era a Podium. Volto a dizer, Podium não existe nenhuma no mundo igual. Porque a Podium, o diferencial dela é ter essa octanagem mais alta a partir do refino. Você pega um pouquinho, você me contou, você pega um pouquinho do Rio Grande do Sul, um pouquinho de Cubatão, um pouquinho... Assim que começou, um pouquinho da Redux. É um mix dos melhores refinos, é um blend. Porque são questões operacionais. Então você tinha determinadas... Porque as refinarias, elas, por mais que elas produzam gasolina e diesel, né? Então ela consegue fazer determinado tipo de... Por exemplo, a Regap foi aqui durante muito tempo. A Regap aqui em Betim. Sim. A refinaria Gabriel Passa foi durante muito tempo o local de teste de determinados combustíveis. Eu lembro que o catalisador que era usado lá para produção, né? Tirar o máximo possível do petróleo, teve um desses que foi desenvolvido aqui na Regap. E aí, quando fazia algum tipo de ensaio, algum teste, alguma coisa, fazia aqui. Então, já vinha esse... Grosseiramente falando, no caso da Podium, vocês observavam onde estavam as melhores partes do refino e juntavam e, aqui... eu não chamaria nem das melhores partes, eu diria das mais adequadas. Porque uma mistura, para ela dar o resultado, não necessariamente... Porque, por exemplo, você vai subindo numa escala dentro da torre, em cima é gás, é o GLP. Embaixo é asfalto. Naquele meio ali você vai... Quando a pessoa vê uma refinaria de longe, aquele foguinho queimando é o último estágio do refino. Ela não era para queimar. Que hoje se aproveita, né? Não, ali não era para queimar. O flare existe como
segurança para a refinaria. Então, quando alguém passar perto da refinaria e ver aquele foguinho lá em cima, estão apertado ali embaixo na operação. Entendi. A turma está passando aperto na operação, porque aquele fogo ele não é para queimar, né? Ele queima porque, na verdade, deu alguma deficiência na operação e aí ele sobra, ali é o que vai para não complicar o sistema. De maneira assim, leiga, aquilo é a torre de refino. Ou não? Não. Aquilo é o flare. Aquilo é onde vai o tubo, onde vai ficar aquilo que não foi processado, que não foi possível processar. O refino é feito com aqueles tubos grandes que sobem, né? Cada ali você tem as torres, tem os vasos, né? Então, dentro das torres, você tem as bandejas que vão dividindo os produtos. Certo. E de cada ponto daquele sai um tipo de produto. Então, você fala assim, são os melhores? Você poderia dizer que o melhor é a nafta, né? Petroquímica, que serve para fazer plástico, essa coisa toda. Não dá para usar isso para combustível. Não precisa, né? E é sempre uma mistura. Dificilmente você vai ver um produto, um hidrocarboneto, né? Colocado puro, saindo da bandeja e usando puro na indústria ou automóvel, muito menos. Então a gasolina ela tem faixa. Quando você vê a especificação, ela tem uma faixa, que você tem que atuar dentro daquela faixa. Ô Renato, pé no chão, o que o povo usa mesmo no carro hoje é gasolina aditivada. E aí tem uma grande questão que eu queria que você nos ajudasse, e ao pessoal que está nos assistindo, sobre o aditivo da gasolina. A gasolina aditivada é a melhor aquela que você traz da bomba ou aquela que você compra comum e você mesmo aditiva? Vamos começar pelo princípio de que a gasolina comum tem aditivo. Toda gasolina tem aditivo. Porque se você não coloca o aditivo, você tem um processo de oxidação, como tem alimento, é a mesma coisa, é um processo orgânico, né? A gasolina é orgânica. Você tem hoje combustível sintético, você tem lubrificante sintético e tal, mas a gasolina de uso comum, ela vem de uma fonte orgânica, tá? Então ela também tem uma depreciação, ela tem uma degradação. Não, mas eu estou me referindo àquele aditivo dispersante de detergente. Tá. Esse não tem. Né? Esse não tem, esse tem que ser colocado. Tem que ser colocado. Aí depende de onde vem esse combustível. E eu concordo nesse aspecto totalmente com você. Tem que ver de onde está vindo esse combustível. Porque a aditivação, ela precisa ter uma medida muito correta. Tá? Senão você vai comprar... Gato por lebre. Gato por lebre. Eu fui na Regap aqui, no terminal lá. No terminal em frente ao Regap. Que é da Vibra. Babete, né? Tebete, não? Bebete. Mudou agora? É Base? Não, Babete. Babete. Né? Base Babete de Betim. Isso. E tem o filme também. Sim. Né, do Jantar de Babete. Né? Isso. Bom. Com a Cascodorna. Maravilhosas. Ai, que deu água na boca. Mas então, eu vi que a mistura é feita automática e eletronicamente. Isso. Tá bom. Aí você vai num posto Posto Petrobras, que recebeu aquilo lá e tal. O problema é entre a distribuidora e o posto. Para isso, eles fizeram o de olho no combustível. Foi uma das coisas que eu ajudei a criar. Vamos dizer assim. Você criou, Sim. Ajudou a criar. Mas se o posto não tem isso, se não é um posto da Petrobras e não tem essa fiscalização, o que é melhor? Você arrisca na gasolina aditivada ou é melhor comprar a comum, compra um frasquinho de um bom aditivo e joga? O melhor é ir no posto correto, no posto certo, no posto que é honesto. E tem muitos. Eu diria que a da rede toda eu conheci, né? Não, Rede Petrobras. Rede Petrobras. Mas eu estou falando de outras marcas. Você tem marcas hoje muito fortes no mercado. Né? E se eu tenho um posto de confiança ou não? Pode ser, inclusive, um posto de uma rede menor, um posto único, aquilo da família. Isso ainda acontece, é muito menos hoje. Aqui em Minas nós temos o Rio Branco. É uma distribuidora Sim. lá do Triângulo Mineiro, né? Isso. Está aqui, inclusive, tem um posto ali na Raja, não é? Isso, na Raja. Na Raja com contorno ali. Mas eles são lá do Triângulo. Isso. Mas, Boris, por que você... a questão da confiança, vamos só esclarecer isso. Se você tem um posto de uma rede de confiança, grandes redes ou um posto
de uma rede menor, mas que você sabe que trabalha Honesto, que é honesto. de forma correta, por que você defende que, se você não tem essa confiança, você tem que você mesmo aditivar? Porque a ANP ela não tem uma régua para falar o que é uma aditivada ou não, né? Esclarece essa questão para a gente. Não, você pode estar comprando e pagando por uma aditivada e estar levando gasolina colorida. Com anilina. Com anilina. Pronto, aí depende do tipo da anilina. Porque não existe uma régua assim no Brasil. Não é a régua chama-se Não tem uma norma. Fiscalização. Não existe. A distribuidora, eu já pesquisei isso, porque eu fiquei grilado. Que história é essa da ANP fiscalizar a gasolina e o pessoal vender gasolina aditivada que é só colorida? Aí eu descobri, a ANP não fiscaliza, oficialmente ela não fiscaliza a aditivação. Ela só fiscaliza a gasolina. Agora, que aditivo que está lá, se tem aditivo, se não tem, porque você pode chamar, já que a ANP não fiscaliza, você pode pegar um caminhão tanque de gasolina comum, se você julgar com conta-gotas 5 gotinhas, você aditivou ou não aditivou? Ou você pode julgar os 50 litros que você tem que julgar. Se a ANP não fiscaliza, eu não tenho a menor confiança em abastecer com aditivada num posto que eu não tenha confiança. Nesse caso, a ANP é reativa. Se der um problema no carro e você levar o problema para frente, ela pode pedir uma perícia no combustível. Mas aí você já Sim. abasteceu errado. Agora, por né? outro lado, e aí é que eu falo, eu concordo a maior parte. Tem uma partezinha que eu gostaria de colocar para sua análise. E esse aditivo? Quem garante que esse aditivo é o aditivo? Eu tenho que comprar uma marca de qualidade, né? É Bardal, STP. Para mim são as duas que estão mais à frente. Também? Né? Também concordo com você. Né? Desde a minha época lá eu também sabia disso. Mas como eu não precisava, porque eu sabia onde é que eu estava colocando, né? Se outro dia teve num posto que eu tenho a maior confiança, né? Aquele lá da Prudente, muito bom, ali eu não tenho dúvida de colocar um produto ali. Posto VIP. VIP. Maurício e Maurício. Maurício. Fantástico. Tem pouco tempo que eu conheci eles, 4 décadas só, entendeu? E aí é a mesma coisa. Qual é o aditivo que vai colocar? E entra um processo de comercialização de empurrômetro, né? Que chega e diz para você isso. Então, esse cuidado que às vezes as pessoas não têm. Gente, assim, é muito importante que a gente faça com o carro aquilo que a gente tem cuidado até com a gente. Você não precisa entender de carro, você não precisa entender de mecânica, mas você precisa entender que, assim como qualquer um de nós precisa cuidar da saúde, a gente tem que cuidar da saúde do carro. E onde é que você faz isso? Primeiro, todo um processo de engenharia foi feito para criar o carro, para fazer o carro, né? Todo estudo. Então, quando batia pino, para mim, era problema de engenharia. É raro ali na engenharia do motor, daquele motor. Então, se faz hoje, nós estamos chegando a níveis de tecnologia fantásticas. Pouco se desenvolveu do motor a combustão. Pouco se desenvolveu. Se desenvolveu o entorno dele. Se você observar, é uma máquina térmica que variava de rendimento 32%. Quer dizer, ela dava ali, gastava... Era mais calor do que produção de trabalho. É uma ótima máquina de calor. Era para esquentar. Se tivesse frio, fica perto do motor. Então, o motor desenvolveu pouco. Está desenvolvido ao redor dele, está entrando os eletrificados aí, com as vantagens e desvantagens, que eu concordo contigo. Mas também... Aliás, para mim, motor a combustão já devia estar no museu há mais de 50 anos. Sim. Porque ele é de uma ineficiência completa. E se você ainda não tomar esses cuidados de aditivação, de octanagem, é pior ainda. Calibração de pneu, não vamos ficar só no combustível. Calibração de pneu. Alguém calibra pneu? Ninguém. É muito difícil calibrar. Ninguém. A não ser quando o carro começa a puxar demais para o lado e tal, né? Alguém faz revisão em concessionária? Eu sempre recomendo. Eu já fiz, sei lá, 700, 800 pareceres para os diagnósticos que a gente faz. Eu não deixo de colocar lá. Faça a revisão dos carros, de preferência em concessionária. Por quê? Por causa dos parâmetros, Boris. Porque a concessionária tem as informações da fábrica.
atualizada. E E ele aí- atualiza, inclusive, o software do carro. E aí o dono do... Mas atualiza, não precisa nem se levar na oficina às vezes. Às vezes não precisa, mas carro Bom. de 2020 para trás, aí, talvez. Mas o dono do carro não sabe que levar para fazer... Eu não estou defendendo, não sou advogado nem de fábrica, nem de concessionária nenhuma. Nem Mas eu. levar o carro na concessionária é mais barato. É caro. Não é caro, é o barato que sai caro lá fora. Porque você, em vez de pagar 1.000, vai pagar 500. Daí a pouco você vai ter que pagar 500 de novo. E às 2, vezes 3 mil. 2, 3 mil. Olha, Pronto. na nossa empresa, por exemplo, nós temos hoje, eu diria, a gente faz pré-compra. Né? A gente faz pré-compra. Faz a cautelar aí, que tem normal, mas a gente quase já não faz mais esse tipo, porque a gente chegou num nível de aprimoramento em que a gente usa scanner, né? Então você tem, por exemplo, você mede oxidação de freio, isso tudo. E o que a gente teve? Dois pontos interessantíssimos. Primeiro foi a questão do airbag. Você tocou nesse assunto há um tempo atrás também. Nós começamos a observar que muito airbag estava desativado. Cerca entre 17% e 20% estava desativado. Eu fiquei achando que era o equipamento, a gente é licenciado Bosch, né? Que é um equipamento super, foi quem criou o OBD, foi quem criou a injeção eletrônica e tal. E a gente, então, estava achando que o problema estava no equipamento. Gente, não é possível essa quantidade de problema de airbag. Desativado. Tá? E aí nós fomos a um pátio de leilão. Foram 2 dos melhores técnicos nossos, foram lá, né? E eu orientei o seguinte: chega lá e vê o carro que está batido de frente. Vê para mim, faz aí de 50 a 100 carros, tá? Batido de frente. Coloque, entre lá e veja qual que está com o airbag aberto ou não. Ô Boris, 30% dos carros batidos de frente não tinha aberto o airbag. Esses números estão reduzindo, Eu tenho uma tese, não vou tocar não, porque ela é bem polêmica, tá? Do porquê que estavam desativados, né? Então, esse é um ponto importante. O outro é que o que nós estamos fazendo hoje, a maior parte, é perícia extrajudicial e a gente fazendo um pós-compra. As pessoas compram, não fazem um sistema de avaliação pré-compra, né? Não precisa ser com a gente, não. Tem outras empresas no mercado, umas boas, outras nem tanto, mas mas a gente faz isso aí. Nós estamos agora chamando o maior serviço que nós temos. A gente estava vindo para cá hoje, estava lá no Emerson, lá o celular dele. Foram 5 atendimentos que ele escutou ali. 3 eram de pessoas que tinham comprado o carro e o carro não estava funcionando adequadamente. Não funcionava adequadamente. Por quê? Principalmente porque as pessoas não dão manutenção para o carro. Eles não sabem que se levar o carro para fazer revisão, o mecânico, a oficina da concessionária, ou uma boa oficina... Isso, tem boas oficinas. Tem ótimas oficinas, sim, né? Sim. Nós aqui entrevistamos uma vez o Pitucha, né? A Pitucha, por exemplo. É um ótimo oficina. Bom, assim com muito cabelo igual a gente. Ele vai descobrir, olha, a sua pastilha está acabando. Porque nem todos os carros, aliás, poucos carros indicam no painel que a pastilha de freio está no final. Se você não troca, porque você não levou na concessionária ou na oficina, e ele para te falar, olha, troca. Se você não trocar, sabe o que vai acontecer? Além de você gastar com a pastilha, vai ter que gastar com o disco. O disco arranha todo, vai embora. Porque você não trocou. Então, em vez de você gastar 500, você vai gastar 1.500. E curioso, ontem eu estava lá no centro de treinamento da Honda, em Sumaré, onde eles treinam, capacitam os técnicos que trabalham em concessionária. E uma das eles têm um programa chamado Best Quality, que é uma competição para estimular que os técnicos se mantenham atualizados, leiam os boletins que a fábrica manda. E uma das provas eu olhei assim e falei, pô, é simples para estar aqui. Mas aí me explicaram que era a inspeção que fazem na concessionária. Uma delas é a questão do freio, da pastilha e do disco. Que você vai, às vezes, numa oficina, o cara bate o olho ali, só então vê num ponto se precisa trocar ou não. E ele falou, não é tão simples. Porque eles medem, por exemplo, o disco em diversos pontos, porque às vezes numa parte está mais fino, no outro está mais grosso. O disco faz assim, ó. A hora que você aperta o freio, é porque o leigo, gente, ele não tem obrigação de saber também não, né, Boris? Não tem obrigação de saber. Claro. Mas assim, tem o barulho.
O disco, às vezes, fica... E às vezes é sutil, né? É uma Isso, questão isso, de centésimos de milímetros, que a 100 por hora, quando você freia, Nossa. aquele cabelinho ali vai Faz uma vibrar. diferença. Isso. E aí é o que vocês estão falando. Lá na frente, isso vai ocasionar um problema. E eu falei isso agora porque vocês falaram da questão das oficinas bem equipadas e das concessionárias. Que poucas têm esse cuidado, às vezes, de medir, ou tem até a ferramenta para medir em diversos pontos. A gente faz ali isso. do disco. A gente faz isso. E na aí, empresa. aí não precisa trocar, nós vamos retificar o disco, dá um passe que fala, né? Aí Pelo amor de você Deus. retifica um Mas milímetro, fininho. ainda está dentro da especificação do fabricante, tá. Meu Deus. Mas a segunda vez que você faz, ele vai perdendo a espessura, perdendo, e aí ele Eficiência. começa a esquentar. Isso. Eficiência. Aí ele esquenta, por quê? Porque ele não tem espessura para Deforma. dispersar. Deforma. Deforma. Pronto. Voltando no caso do nitrogênio só um pouco. Caminhão. Você já viu caminhão descendo rodovia? Ah, peraí. Então, antes já falando nitrogênio. Esse é um ponto polêmico aqui, porque temos frente a frente o homem que, além da gasolina Podium, teve a ideia de colocar nitrogênio no posto. E temos aqui a pessoa que sempre coloca o dedo na ferida e fala: vale a pena pagar para colocar nitrogênio no carro convencional? Então, agora conta a história do nitrogênio. Por que você acha que vale a pena e em que veículos valem a pena o nitrogênio no pneu? Quanto maior o volume de ar que você tira do pneu e coloca nitrogênio, mais a qualidade do nitrogênio, que ele nunca questionou a qualidade, né? Nitrogênio é melhor do que o ar comprimido. Com certeza. Claro. Né? Quanto maior o volume. Então, a pergunta do Boris não fala, por exemplo, de ônibus e caminhão. Fala de automóvel. Fala de automóvel leve. Eu devo usar nitrogênio no meu carro? Sim, se for um Fórmula 1, você usa. Já usa lá, né? Avião também, se for avião pode também usar. Pode usar. Deve, Isso. né? E se for caminhão ou ônibus, use. Não é pode, use. Porque os testes que a gente fez na época de lançamento foram importantes. Porque, na verdade, foram 300 ônibus de uma empresa de transporte de ônibus, né? Aqui do Espírito Santo, Belo Horizonte. 300 ônibus durante um ano, colocado o nitrogênio. No final de um ano, nenhum pneu estourado. E antes do nitrogênio, 73 por ano. Pneus deixou estourados. de estourar todos. Os 73. É. Vamos dizer, sim, tem a questão econômica para transportador. E a questão de segurança? Quem não garante que uma parte desses acidentes que a gente vê na estrada... Né, Foi o pneu que estourou. E como é que estoura? A questão que a gente sabe, a CNTP. Né? Onde é que ele estoura? Ele estoura... O que precisa para estourar? Primeiro, precisa ter uma mistura adequada. Então, quando você tem dentro do pneu, você tem o oxigênio, que é o comburente. Você tem um combustível, que é a borracha, porque por mais que a borracha ela seja densa, ela está liberando ali as moléculas ali de hidrocarboneto. Então, você tem dentro, você tem o combustível e tem o comburente. O que falta para ela queimar? Uma centelha. Uma centelha. Uma ignição. Ignição. A centelha é fogo. Precisava de uma ignição. Nesses estudos que a gente fez, acontecia o seguinte: você tinha a mistura, estava toda pronta ali, faltava a ignição para fazer aquilo explodir. Quando você está na estrada, rodando, está 100 graus o seu pneu. 80, 100 graus o pneu. Então a mistura está ali no ponto. Na hora que você bate no buraco, a gente não tem muito buraco nas estradas brasileiras. Nossas estradas tudo tapete, né? Você mora na Bélgica. Não, Portugal. A2, A1. A1, Que maravilha. Eu chego lá, alugo o carro e fico transitando de carro, que é um tapete. Mas os buracos da estrada, na hora que você bate, o que acontece? Uma alteração imediata, né? E contundente de pressão. Que é o mesmo princípio de fazer o diesel funcionar. Aumentou a compressão, ele explode. Então, com temperatura. Com temperatura. Tem Então, dois. tem temperatura, tem combustível, tem o comburente. A ignição vem na alteração de pressão. E aí os pneus explodem. Não necessariamente por corte no buraco. Se fosse assim, o que cortaria seria a banda de rodagem. Isso. E não as laterais. Não as laterais da... Então, assim... Isso é um assunto que eu não tenho dúvida do uso de nitrogênio. Por quê? Porque aquela temperatura que levou o ar comprimido
a produzir esse processo, ele não vai ter. Porque quando o nitrogênio é colocado, nós sabemos, você já falou isso outras vezes, é uma molécula maior. Quando mistura oxigênio com outros gases, né, os vários gases que tem aí, inclusive o nitrogênio, o oxigênio com nitrogênio, ele diminui um pouco essa molécula. E aí tem dados interessantíssimos, Boris. Por exemplo, quando eu participei dessa criação, né, quando eu pensei em colocar nitrogênio no posto, tem várias razões. Tem até uma historinha aí, mas eu falo daqui a pouco dela. As mulheres estavam entrando no mercado. Nós estamos falando da década de 90 também, né? 1990. As mulheres estavam entrando. Então, essa questão de ficar calibrando pneu é ruim para gente que está acostumado, gosta de carro. Imagina para quem nem sabe como é que funciona aquilo ali. Vira uma obrigação chata, né? Quando não era suja, né? Porque os calibradores ficavam no pior canto do posto, né? Bom, e aí quando acontece isso, o nitrogênio ele reduz a necessidade de você ficar calibrando. Você não fica calibrando Porque assim. ele não perde A pressão. A pressão. A molécula. Por isso que os carros de corrida, Fórmula 1 principalmente, e outras fórmulas, né? Sim. Eles usam Stock Car. nitrogênio. Stock Car só usa nitrogênio, porque não varia a pressão. O nitrogênio não deixa a pressão variar. Enquanto que o ar comprimido deixa. Né? O teste que nós fizemos com o caminhão, por exemplo, de cada 4 pneus, um salvava. Então, quer dizer, 21, 22% dos pneus duravam mais. Com nitrogênio, por exemplo, fazia até 5 recapagens. 5 recapagens. E quando descia a ladeira, e fica vermelho, fica fundido aquilo ali, né? Parecendo uma lava. Aquilo, quando você vai arrumar o pneu, furou o pneu, ou vai trocar o pneu para o desgaste, o reparo, que é aquela parte de dentro que fica ali para melhorar a pega dele e evitar perda de ar, né? Entre a roda e o pneu, você joga fora. Então, além de você ter a possibilidade de fazer outros recapeamentos, né? Outros remold do pneu, você, né, normal seriam 2, ele chega a fazer 5. A média, 3. Que aumenta e ninguém um pouco. acha que recalchutar pneu é ruim, não. Que aviação, o pneu de avião é recalchutado. E aguenta aquela pressão toda. Aquela pancada quando desce. Toda. Mas toda aí ali. são pneus, né? Tanto caminhão quanto de avião, são pneus desenvolvidos Para isso. É importante frisar essa. Com certeza, né? Com certeza. Mas todos, no caso do avião, tem nitrogênio. Não, claro, não. E por que não colocar no caminhão? Nós fizemos um programa, eu desenvolvi um outro programa aqui, em frente à Fiat, aqui, num posto ali, o Galchão. Siga bem. Siga bem. E a linha que nós tínhamos era de fazer o serviço de limpeza de bico injetor, sem abrir o motor, né? E colocar nitrogênio no pneu. Além de fazer teste de opacidade e tal. Não, um serviço que fazia gratuito e tal. Isso aí, na verdade, o nitrogênio começou a ser querido. Por questões de mercado mesmo, acabou o nitrogênio, não evoluiu mais. Mas aqui em Belo Horizonte já temos 3 postos aqui que tem nitrogênio. Eu vi outro dia um fabricante de equipamento agora, foi ontem que eu vi. É uma empresa conhecida. Ela já está produzindo o gerador de nitrogênio. Só que ele funciona por membrana. Nós testamos isso aí algumas vezes, né? Funciona por membrana. Então, quem sabe aí, entra a questão. Põe no carro de passeio, carro leve. Para minha família, eu recomendo. Entendeu? Para minha família, eu recomendo, né? Que faça isso. E as pessoas vão colocar o quê? Por questão de segurança, ou quem não quer ficar calibrando pneu toda semana. Aí cabe uma análise de prós e contras, né? Isso. Você falou, tem a questão da limitação de poucos postos hoje ainda oferecerem, tem o custo, mas tem esse benefício de facilitar a vida, né, do motorista, mais do usuário. conforto, mais conforto. Mas Mas a questão hoje da segurança. a complicação é que se você põe nitrogênio, você tem que continuar colocando nitrogênio, né? Não. Você não pode parar. Pois mas se você parar no posto e puser oxigênio, o ar. Você vai diminuir. Depende. É. Por exemplo, eu fiz nesse programa, quando eu bolei, dentro do avião, inclusive, que eu vim bolando, eu coloquei 3 libras. Eu dei um benefício para o posto, que era a vinculação, era a fidelização através do nitrogênio. Então, quem chegasse no posto, porque tinha que cobrar, porque paga, né? Tem um produtor e tal, o posto paga pelo nitrogênio. Então, se ele chegasse lá e até 3 libras
desse menos de 3 libras a calibração, ele não pagava nada. Sim. Tá? Agora, se precisar colocar o oxigênio no meio, o ar comprimido, no meio do caminho aí, está viajando e tudo mais, não há problema. Vai reduzir a performance do nitrogênio? Vai. Mas você pode continuar a sua viagem toda, troca daquele pneu. Entendeu? Quando chegar, esvazia de novo e coloca. Se o pneu estiver bom, se a válvula estiver boa, isso não vai ocorrer. A não ser que tenha um furo, né? Alguma coisa assim, porque não tem como, né? Ou passa um buraco, né? Mas no buraco o nitrogênio não vai ter o problema, assim, reduz o problema, né? Você já passou em buraco, eu também, você também. Todos nós aqui. Eu já né? paguei muito pneu novo porque arrebentou o meu pneu. Tá? Eu porque eu também. não uso nitrogênio. Olha, senhores, a conversa aqui, pelo visto, iria muito longe, então já vou convidar o Renato para voltar aqui, porque tem muito assunto para falar, né? Muita coisa. Falar de diagnóstico de automóvel. Aproveitar, quem quer conhecer o serviço da Onboard? Tem site, tem telefone? Qual que é a forma de contatos? Passa ali para os nossos... Bom, o que acontece é o seguinte, nós fazemos o serviço, né, estamos especializando inclusive em perícia, né, porque está demandando muito isso. Muita gente está entrando, vou dizer, falando em entrar na justiça. Nosso dossiê sobre o carro, ele hoje vai 40, 50... Nós fizemos uma Z4, uma BMW Z4. A gente tem uma pasta. A gente normalmente, se a pessoa quer impressa, a gente já põe numa pasta. A pasta não coube, foram 100 páginas de relatório. Você pega, por exemplo, carros de 2014 para baixo, poucos te dão, por exemplo, quilometragem. A gente levanta a quilometragem real. Hoje eu fiz um parecer de um carro que estava no 90 mil Era 90 mil que estava aquele carro? Você lembra? Não, né? 90 mil no odômetro, 187, 186 na central. Então, assim, eu atualmente vou te dizer até uma coisa, sabe, Boris? Eu nem coloco o que foi adulterado. Eu simplesmente digo, siga pelo valor maior. Faça o seu programa de manutenção pelo valor maior. E a primeira faz uma concessionária. Troque tudo que tem direito. Porque numa situação dessa, você sabe muito bem. Porque isso é uma forma que o mercado tem aí, lógico que a gente não concorda, né? Nenhum de nós aqui vai concordar com isso, de fazer essa alteração para valorizar um pouco mais o carro. Isso não é alteração, isso é uma fraude. 2 anos de cadeia. Pois 2 anos de cadeia. não é fraude. Então, o que tem acontecido que, às vezes, com o nosso dossiê, com o nosso relatório, é o suficiente. Tem vários casos aí de pessoas que chegam na loja, às vezes até destratados, sabe? Bom, não são as boas lojas, com certeza. Às vezes até destrata, principalmente o público feminino. Chega, compra o carro e tal, adora. Normalmente o carro é apaixonante, a gente sabe disso, né? Se apaixona, a mulher chega lá, o carro é lindo e tal, tá bonito, pintura bonita e tal, e compra o carro. Aí o carro dá problema. Não dá, às vezes, 2 dias. Teve um carro que foi na saída da loja, entendeu? E aí, na hora que volta, não, isso aí é assim, não, só garanto, caixa, porque tá na lei, né? Caixa e motor, 3 meses e tal. Não tá na lei, não. O Código do Consumidor diz que a garantia é do carro inteiro, sabia? Pois é. Mas o mercado fala transformou assim, isso. Eu garanto caixa e motor por 3 meses. Negativo. O código diz que é o carro inteiro. E você está falando que o mercado fala. É isso, né? é o que o mercado fala. Eu estou falando isso, porque é o que ele vai escutar lá na loja. Né? E o que acontece? Na verdade, é o vício oculto. O que é o vício oculto? É todo aquele defeito que você só descobre depois que compra. E aí não é muito incomum você pegar, por exemplo, um carro que dá 15 dias e estoura o motor. Tá bom. A biela empenada, e não foi ali, não foi naqueles 15 dias. Aí entra no vício oculto. A pessoa leva, por exemplo, essa questão. Leva esse dossiê, em geral as revendas resolvem o problema ali mesmo. Eu sempre oriento. Leva, entrega para o gerente, para o dono, peça para ele ler. Aquele mesmo, mas eles não estão querendo aceitar. Leva para ele ler e mostra lá o parecer. Tem um engenheiro falando aquilo ali, né? E a lei, ela diz que é o engenheiro mecânico, tem que falar. Então, olha, mostra e pergunta o que ele quer fazer. Só isso. Resolve 80%, 90% dos casos. Então, querendo fazer uma perícia? Onboard. E como é que é? Qual que é o site? O site é onboard.com.br. Agora não é Board, tá? É BORD.
Porque esse é francês. O americano já estava ocupado, entendeu? E a gente fez uma mudança. A gente ia fazer isso, uma oferta para fazer isso em locais mais populares, a fazer maior volume, né? Mas o mercado não aceitou naquele primeiro momento e nós começamos a ver que eu conseguia. Por exemplo, você chega hoje, você tem uma falha intermitente. Como é que você descobre o problema com a falha intermitente? Vai trocando peça. Cada dia põe uma, cada dia põe outra. Até... Isso. O que nós fazemos? Nós temos um sistema de telemetria. A gente pluga um dispositivo que passa para a gente os dados. Eu deixo lá 15 dias, 20 dias e quando tem o problema, eles marcam lá quando foi. Aí a gente faz análise, você monta os gráficos, vê os gráficos todos certinho, e você faz ali e vê onde é que teve um problema. Então não é só o scanner, não é só na hora. A gente acaba fazendo um assessoramento, né? Você vai criando um log. Onboard. Como é que escreve, então? Explica aí. Onboard é onboard. Isso. .com.br. Então, se interessou pelo serviço, vá lá, procura o Renato. Tem o Emerson também, os dois vão te atender muito bem. Se quiser o telefone, mas eu não sei se muita gente... Põe no... põe aqui embaixo. Leia aí embaixo. Isso, que a menina vai colocar ali. Telefone. Pronto. Isso. Nosso produtor vai... Nosso produtor, não. Nossa produtora que Nossa está ali. produtora, que é a... Amanda Borges. Amanda Borges. Com assessoria de quem? Gabriel. Eita, turminha danada. Vamos pegar, vai pôr no números embaixo. Vai pôr seu vai dar site o número. É o jabá. Isso é o jabá na área de mecânica, entendeu? Isso aí, gente. Obrigado, Renato, mais uma vez. Obrigado. Muito bom estar aqui Muito com bom. vocês. Você precisa de voltar, porque nós já temos muito a falar, hein? Olha, se a gente parar aqui e for falando, 3 dias, bora. É isso aí, gente. Vamos dividir, então, em 30 episódios. É isso aí. Valeu. Se Obrigado. vocês acharem que vale a pena. Até, gente.